E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da Conrad, Os Fantasmas de Pinochet, do Félix Vega e do Francisco Ortega. O Ortega que por sinal já teve um quadrinho comentado aqui nesta playlist, que foi o Mochadik, também lançado pela Conrad. Quem quiser dar uma olhada aí, vou deixar o link. E, enfim, a edição bacaninha aqui da Conrad, com orelha, capa cartonada. Esse papel mais brilhante aqui, um papel couché bacaninha também, que é o que a arte pede também, né? Não teria como fazer de outra forma. Então aqui a editora acertou, é óbvio, né? Mantendo esse padrão, porque senão a arte perderia muito. E Os Fantasmas de Pinochet vai, evidentemente, abordar a ditadura chilena através da sua figura principal, né, que é Augusto Pinochet. E, de uma certa forma, o que os autores propõem aqui é fazer um tipo de justiça poética, trazer a catarse que não houve na vida real. Afinal de contas, o Pinochet morreu em 2006 sem ter sido julgado pelas atrocidades que cometeu. E aqui essa história ela vai, de uma forma ficcional, evidentemente, fazer essa catarse, né? Trazer isso, colocar o Pinochet no banco dos réus. Para a gente aqui que não vivemos essa realidade cruel que foi o Chile sob o domínio do Pinochet, aqui a gente encontra uma série de elementos históricos e estão todos referenciados lá no final da edição, as notas, né, o que alguns termos significam, por que determinada coisa foi colocada aqui. E então é um grande trabalho de pesquisa, evidentemente, tá? Até chegar, eu vou me permitir dar uma pulada até o final, até chegar de fato na parte em que as vítimas do Pinochet o julgam depois que ele já passou para o outro lado. E, enfim, então você tem uma coleção de imagens que são alegóricas, são simbólicas, tudo para a gente entender um pouco mais esse personagem aí tão bizarro, mas de forma alguma a história ela tenta relativizar o que aconteceu. Evidentemente, aqui a gente tem o próprio carrasco, o próprio vilão aqui na mira dos autores, e é isso que eles vão fazer, vão colocar o cara aí num microscópio, mas de forma alguma relativizando tudo que ele aprontou. Então aqui a gente tem a oportunidade de ver o Pinochet na sua infância, vemos alguns elementos aí da sua formação que foram fundamentais para que ele se tornasse o homem que se tornou, e assim a história segue. Como não existe assim uma progressão linear, até porque a história vai e volta, né, essa ideia, ela vai começar lá no exílio em Londres, mas vai se permitir não seguir uma cronologia linear. E assim os autores montam o quebra-cabeça, né, que é o que se tem, daquilo que se tem conhecimento dessa personalidade assim tão justificadamente odiada mesmo. E a arte do Vega, ela é bem bacana, eu acho que joga muito bem com as cores aí de acordo com os momentos históricos que são abordados. Tem momentos aqui que ele até usa imagens aqui do personagem vendo os documentários, vendo no cinema, né, os documentários sobre o nazismo, o que fica muito bacana de você ver, porque traz, apesar de ser um trabalho ficcional, evidentemente, né? Porque no fim ele vai soltar a imaginação para entregar para os leitores a sua justiça poética. Mas ao longo dessa história, né, a gente não pode esquecer que existe um fundo de realidade, né, enorme nos elementos históricos que foram colocados aqui. E de uma certa forma, com todas as liberdades poéticas que são tomadas aqui, e é óbvio, a gente está falando de um quadrinho, então é desenhado, tem esse colorido, não se pretende uma arte realista, mas esse momento serve para a gente lembrar
o tema da HQ, né? Qual é o propósito da HQ, que está realmente se falando de uma barbaridade da vida real. E nesse ponto visual e conceitual também é super bem sucedido, traz informações também que são muito legais, assim, muitas delas que eu não sabia, né? Por exemplo, a visita do Christopher Reeve ao Chile e tudo mais, quais foram os relacionamentos do Pinochet com quem apoiou essa ditadura, como é que era o relacionamento com os Estados Unidos, que não era assim algo tão simples de se explicar, foi um negócio muito mais complexo, a forma como ele engendrou vários atentados falsos para mobilizar a opinião pública a seu favor, até chegar lá no final, né? Você tem um personagem aí que é claramente uma personificação demoníaca que o acompanha no caso, até chegar de fato lá na parte do julgamento, aonde nós temos acesso a vários dados assim que são bizarramente perturbadores, né? Que são dados coletados dos tempos da ditadura chilena mesmo. Enfim, por tudo isso, Os Fantasmas de Pinochet, eu achei um quadrinho assim muito bacana, dentro da proposta, assim, muito chocante aí em alguns dados, e todos esses dados históricos eles estão referenciados lá no final. Você tem um glossário legal, tem galeria de capas, tem várias fontes de informação bacanas aqui, além dos termos utilizados. Você tem uma bibliografia aqui bacana, e o que saiu no Brasil, o que é pouco, né, dentro daquilo que os autores pesquisaram, mas aqui a gente tem aí as marcações daquilo que é disponível no Brasil. E, enfim, recomendado demais, tá? Ele é mais um atestado, né, que a arte às vezes ela serve como pode ser um consolo menor para as vítimas da ditadura chilena, mas mesmo assim a arte tem esse poder, né, de abordar essas feridas do passado e não apenas trazer luz aos crimes que foram cometidos durante esse regime, mas também trazer algum tipo de justiça para isso, né, ainda que seja ficcional. Isso, para mim, dentro dessa intenção, eles foram bem sucedidos. Então, é isso. Link para compra aí se você curtiu, se você tem interesse no assunto. Link para compra aí na descrição do vídeo. Os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu um like, por favor, faça isso agora. Se inscreve no canal também. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É apoia.se/Formiga Elétrica. Está aparecendo aí na tela. Vê se você quer ajudar a gente, aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. E além, tem recompensas para apoiadores. Dá uma olhada lá. E é isso. Boa leitura.